Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 30 de junho. Hoje estamos concluindo o mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Podemos lançar um olhar para este mês e nos questionar como vivenciamos este mês de junho, como nosso coração se assemelhou em nossas ações, em nossa experiência de oração, ao Sagrado Coração de Jesus. Como, enfim, vivenciamos o amor de Deus em nossa vida e na vida de nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a nos unirmos e a nos configurarmos ao amor do seu Sagrado Coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça esse vídeo, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje também há a possibilidade, em alguns lugares, se quiser celebrar a missa votiva, a memória facultativa, melhor dizendo, dos santos protomártires da Igreja de Roma. E o que nos diz, então, um pouco o comentário dessa memória? Recordamos os primeiros mártires da Igreja de Roma, muitos dos quais totalmente desconhecidos. São, em geral, vítimas das perseguições de Nero, imperador romano do século I. Por amor a Cristo, fecundaram a terra com o próprio sangue. Seu exemplo nos anime a defender a fé, não só com palavras, mas principalmente com ações. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça também de fecundar o mundo com a graça, com a presença de Deus em nossa vida. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs de São Mateus, então hoje nos é concedido a graça de refletir o início do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. E o Evangelho começa dizendo então que Jesus entra num barco e atravessa para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Chegando então na sua cidade, apresentam-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham. Aqui Jesus não se refere, ou melhor, São Mateus não se refere, não faz menção à fé do paralítico,
mas a fé daqueles que estão apresentando o paralítico em uma maca. Amados irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho é sinótico, então nós vemos também em São Lucas, e São Lucas faz questão de dizer que eles tiram as telhas da casa e o descem então pela cobertura. Esses amigos que procuram ir ao encontro de Jesus, primeira verdade que nós podemos guardar em nosso coração: os verdadeiros amigos nos levam ao encontro do Senhor Jesus Cristo, o Senhor que dá a vida por cada um de nós, o Senhor que nos quer de fato com vida e vida em abundância. Esses 4 amigos então levam esse paralítico até Jesus porque confiam que nosso Senhor Jesus Cristo concederá a graça desse paralítico a voltar a andar, porque Deus tudo pode e eles com toda certeza confiam nisto. Por um lado, nós percebemos uma grande fé, uma grande confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, nós vemos então a total descrença. Aqui representado sobretudo pelos mestres da lei, que pensam: este homem está blasfemando. Por quê? Porque Jesus está dizendo: coragem, filho, até aí tudo bem, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Na cabeça dos mestres da lei, somente Deus é capaz de perdoar os pecados. Somente Deus pode conceder o perdão dos pecados. Contudo, o que aqui os mestres da lei não têm consciência, que diante deles de fato está o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso. Jesus é Deus mesmo encarnado e, como Deus, concede-nos a graça do perdão. O perdão, a graça da vida, a vida e vida em abundância. Portanto, Jesus, ao conhecer os corações, a sondar os corações e ao perceber que esses homens estão com profunda incredulidade, Jesus diz então: o que é mais fácil dizer? Primeiro, ele questiona aqueles que ali estão: porque tendes estes maus pensamentos em vossos corações? Então, aqui os maus pensamentos estão voltados contra a fé, contra o acreditar, contra o confiar. Quantas vezes também nós, em nossa vida, em nossa história, vamos alimentando pensamentos que não são pensamentos bons? Peçamos ao Senhor que ilumine o nosso pensamento, que ilumine os nossos corações, que nos dê a graça da verdade, e a verdade é o próprio Cristo. E então Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? E então Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Este levantar-se, levanta-te. Amados irmãos e irmãs, poderíamos dizer que tem já um pouco caracterizado aqui, um pouco da característica do erguer-se, levantar-se, ou seja, ressuscitar. Então esse homem que está paralítico, que está deitado em uma maca, ele se levanta, ele ressuscita na fé. Ele tem então a graça de voltar a caminhar. E o que é caminhar se não seguir o caminho, ir ao encontro de Cristo? Todos nós precisamos também caminhar com Cristo, estar com Ele. Jesus então concede a este homem a graça. Ele levanta, ele pega a cama e ele vai para a sua casa. Olha então, o levantar, o se colocar de pé, o ressuscitar em Cristo, fazer este esforço, pegar a cama, o sinal que ele utilizava para dizer sobre a sua enfermidade, agora ele está carregando, não é mais a maca que o carrega, é ele que carrega a maca. E por fim, vá para a tua casa, volte para os seus, volte para
a tua primeira igreja, igreja doméstica. Para quê? Para que ele seja testemunho já de início na sua casa, para os seus, para que os seus, vendo, creiam, possam acreditar, possam verdadeiramente confiar. O paralítico então levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O medo aqui, com toda certeza, pode ser entendido, amados irmãos e irmãs, como temor a Deus. Ter esta reverência, esse respeito profundo, confiar que aquela ação que ali aconteceu não é uma ação humana, mas é de fato uma ação divina. Deus mesmo agiu. E olha como conclui-se então o Evangelho. São Mateus faz questão de nos trazer esta palavra. Vendo isso, a multidão fica com temor a Deus, o glorifica por ter dado tal poder aos homens. Deus concede ao ser humano esta força, este poder em Jesus Cristo, Senhor nosso. O Senhor que nos dá a graça, então, de viver a dignidade, a vida, a cura para as enfermidades, enfim. Deus nos dá esse poder, o poder de restaurar todas as coisas nele, toda a vida nele, de nos permitir caminhar ao seu encontro, de nos permitir nos manter em pé, firmes na presença de Deus. Ainda que caiamos, possamos nos levantar, nos reerguer pelos mistérios da igreja, pelos sacramentos da igreja, sobretudo pela confissão. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e glorificá-lo, a Deus, porque nos concede tamanho poder, o poder de seu amor entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.